Durante os meus atendimentos, eu tenho percebido que algumas pessoas têm vários gatilhos emocionais que acabam ativando a sua ansiedade e inúmeras outras questões emocionais. Pensando nisso, eu decidi gravar esse vídeo para discutirmos um pouquinho sobre esse assunto que afeta tantas pessoas. Mas de onde será que vêm esses gatilhos? Qual a sua origem? Quem ou que é responsável por desencadear esses gatilhos? Por que isso acontece? Será que existe uma forma de evitar ou de se proteger deles para ter uma vida normal e feliz? Essas e muitas outras questões nós iremos discutir aqui neste vídeo. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já fica comigo até o final desse vídeo. Já aproveitando, eu não poderia deixar de agradecer todos vocês que me acompanham por aqui, né? O nosso canal está crescendo muito a cada dia e eu estou muito feliz com isso. As pessoas em geral comentam bastante aqui nos vídeos e eu amo ler cada comentário e responder. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de algum tema que você queira que eu traga aqui, por favor, deixe aqui nos comentários, porque isso vai me ajudar bastante a criar cada vez mais conteúdos direcionados, ok? Bom, então vamos lá. Você sabe me dizer o que são gatilhos emocionais? Podemos dizer que os gatilhos emocionais, eles podem vir de pessoas, palavras, opiniões, ambientes, sons, cheiros ou qualquer situação que desencadeia uma reação emocional intensa e excessiva dentro de nós. Entre as emoções mais comuns desencadeadas por um gatilho emocional estão a raiva, a tristeza, a ansiedade e o medo. Essas são as mais comuns, mas também tem outras como inveja, ciúmes, ganância, arrogância, insegurança, por aí vai. Esses sentimentos que eu acabei de citar, eles são sentimentos bem comuns na vida das pessoas em geral. Mas quando existe um gatilho emocional com origem em uma dor do passado, a intensidade com que isso ocorre é muito pior. A pessoa perde totalmente o controle das suas atitudes e acaba se tornando refém dos seus próprios sentimentos. Então, quando a pessoa volta a si e percebe o que acabou de fazer, na maioria das vezes se sente totalmente envergonhada e constrangida. E isso é mais comum do que você imagina. Além de tudo isso que eu acabei de falar, os gatilhos emocionais, eles podem avançar o sinal e responder também de forma psicossomática. A pessoa pode literalmente passar mal, tipo sentir falta de ar, aperto no peito, forte palpitação e muitas outras reações que só quem já passou por isso sabe. Um outro conceito que trabalha junto com os gatilhos emocionais é o conceito de congelamento emocional. Mas o que seria congelamento emocional? Se você pesquisar essa palavra aí na internet, você vai encontrar muita coisa relacionada à ausência de sentimentos, mas não é este significado que eu quero trazer aqui. O congelamento emocional, no contexto que eu trago aqui, está relacionado a você ficar preso a algum evento traumático do passado que te causou muito mal. Isso significa que o seu inconsciente, ele generalizou aquele evento como perigoso. E toda vez que situações parecidas acontecerem no presente, o seu corpo ele identificará como perigoso e automaticamente isso servirá de gatilho para vir à tona qualquer que sejam os conflitos emocionais que você esteja enfrentando. Em resumo, toda vez que uma pessoa passa por algum evento traumático ou pequenos eventos traumáticos ao longo da vida, ela fica congelada emocionalmente naquele período da vida. Por isso que às vezes as pessoas apresentam comportamento infantil, birrento ou mimado. Às vezes a pessoa bate o pé para que as coisas sejam do jeito que ela quer que seja. Não quer ouvir as pessoas, quer ter sempre a razão, não abre margem, para se questionar se a outra pessoa pode estar certa. E às vezes explode sem motivo, ofende as pessoas ao seu redor ou tem uma necessidade enorme
de se vingar ou estar acima das outras pessoas. Enfim, é muito comum você ver esse tipo de comportamento em todos os lugares, não é mesmo? Você conhece alguém que seja assim? Como você pode perceber, existem vários níveis e diferentes tipos de gatilhos e congelamentos emocionais. E muitas vezes você pode interromper esse ciclo tóxico apenas fazendo uma auto-reflexão da sua vida e do seu comportamento. Existe muito conteúdo na internet, tanto em vídeo quanto em artigos, que podem contribuir para abrir a nossa mente sobre essas coisas. E existem muitos nomes de coaching, palestrantes, tanto no Brasil como no exterior também. Ter acesso à visão dessas pessoas ajuda a abrir a nossa mente, os nossos olhos e ouvidos para outras possibilidades e também novas linhas de pensamentos. Aqui no Brasil tem nomes tipo como Leandro Carnal, Pedro Calabres, Mário Cortella, Clóvis de Barros e muitos outros. Tem também alguns nomes internacionais conhecidos, tais como Tony Robbins, Chris Gardner, Oprah Winfrey, dentre outros. O autoconhecimento é uma parte importante da nossa vida e pode nos ajudar a nos livrar de crenças limitantes ou comportamentos tóxicos que talvez você nunca tenha parado para se questionar ou se autoavaliar. Vale muito a pena investirmos nessa área de conhecimento. O autoconhecimento, ele é importante, mas quando a pessoa está repleta de dores na sua vida, tipo registros de situações que a congelaram emocionalmente em vários momentos, ela não consegue refletir sobre a vida. São inúmeros os registros de dor que podem manter uma pessoa ali congelada no passado, talvez devido a um trauma na infância, um abuso, bullying, uma perda muito grande de um ente querido, talvez uma agressão ou uma humilhação, não importa. Esses eventos podem afetar sua vida de tal forma que comprometa a sua vida pessoal e profissional e até os seus relacionamentos também. Esse congelamento emocional pode generalizar em você gatilhos emocionais que você nem imagina. Tem pessoas que ficam extremamente irritadas se alguém a chamar de louca, por exemplo. Tem muitas mulheres que saem fora de si quando ouvem essas palavras. Já outras não se importam tanto. Eu já vi grandes e intensas e acaloradas discussões sendo iniciadas porque deixaram a toalha molhada em cima da cama. Na verdade, não precisava tudo isso. Às vezes é só falar: tira a toalha daí para não molhar a cama, né? Como eu disse, os gatilhos emocionais criados a partir de eventos de dor, como traumas e marcas emocionais, podem desencadear em você ódio, medo, tristeza, ansiedade e até sintomas psicossomáticos pelo seu corpo. Mas como será que isso se inicia? Tem uma história bem interessante de um caso que o meu professor Jair Soares contou uma vez. Um rapaz que ele atendia conta que ele estava no trânsito dirigindo lá tranquilamente e de repente uma pessoa trocou de faixa na frente dele, mas nem chegou a fechá-lo no trânsito nem nada. O motorista da frente fez isso de forma tranquila e totalmente responsável, mas o rapaz conta que subiu uma raiva dentro dele tão forte que ele perseguiu o cara pelo trânsito até fazer ele encostar o carro. Então ele saiu do carro e ele foi pra cima daquele motorista igual um monstro, com uma fúria. E o outro cara saiu do carro perguntando: o que eu fiz? E aí nesse momento ele parou e se perguntou: o que eu tô fazendo? Naquele momento de lucidez, ele ficou totalmente envergonhado e não sabia nem onde enfiar a cara, né? Então, para vocês entenderem aonde eu quero chegar, eu vou voltar um pouco no tempo. Quando esse rapaz era mais novo, por volta de uns 8, 9 anos de idade, ele era meio gordinho, desajeitado, e tinha uns meninos lá na escola que faziam bullying com ele. Dava lanche, empurrava ele na fila e tomavam no lugar dele, essas coisas, né? Se vocês perceberem, havia ali um comportamento comum que acontecia lá na infância dele, que era o de ser sempre passado para trás, né? E isso acabou ficando registrado no seu inconsciente. Então, o inconsciente generalizou aquela situação e toda vez que uma situação qualquer do presente representasse ele ser passado para trás, o gatilho vindo do inconsciente se manifestava em forma de uma fúria intensa e fora do controle. E isso acontece porque toda vez que uma coisa ruim te marca,
você fica congelado naquela fase da sua vida. Aquela marca, ela se transforma em um registro de perigo que se manifesta sempre que aquele gatilho é acionado. O rapaz comentou que frequentemente ele se comportava assim no trânsito. Isso é fácil de explicar, né? Porque no trânsito é o lugar mais apropriado, né, para esse tipo de gatilho. A gente sempre vê outras pessoas querendo ali tirar vantagem no trânsito, fazendo ultrapassagens perigosas e etc. E como ele ficou congelado ali naquela infância, devido às marcas emocionais que ele viveu, toda vez ele revivia situações parecidas, o seu corpo automaticamente se sentia ameaçado, como se algo estivesse em perigo, e ele acabava agindo totalmente sem pensar, como se fosse uma criança de 8 anos. E neste contexto, essa ação era totalmente irracional, porque ele não estava reagindo como um adulto racional, mas como uma criança revoltada. Eu digo isso porque o fato em que a pessoa está vivendo agora na sua vida adulta não tem nada a ver com o que aconteceu na sua infância, mas sim um modelo, né, generalizado do inconsciente ali como perigoso. Você alguma vez já se percebeu reagindo a uma situação qualquer, um comportamento totalmente infantil ou irracional? Você já se viu assim? Se você quiser compartilhar alguma experiência, pode deixar aqui nos comentários, tá? Assim a gente pode aprender junto, né? Uns com os outros. Como eu disse, muitas vezes, dependendo do momento da sua vida em que você sofreu um evento traumático, nem sempre é um evento único. Às vezes é um acúmulo, né, de pequenos momentos, aquelas marcas emocionais que ficaram registradas lá no fundo do seu inconsciente. Isso pode trazer para o presente uma reação totalmente irracional e até infantil, caso isso tenha ocorrido na sua infância. Por isso que a terapia é tão importante para o tratamento de pessoas que possuem gatilhos emocionais tão intensos. Neste caso, a terapia ela irá atuar na origem dos gatilhos emocionais, reprocessando e gerando um novo registro a partir do próprio evento traumático lá do passado. Vamos relembrar. Quando uma pessoa sofre um trauma, este trauma ele é generalizado dentro do inconsciente, que cria um registro de medo, por exemplo. Este registro, né, generalizado, ele aciona um gatilho de proteção ao entender que de alguma forma está em perigo. Por exemplo, sair de casa e pegar um ônibus sozinho. Então a pessoa começa a suar frio, começa a ter uma forte palpitação no peito, sente falta de ar, tontura, e por aí vai. E isso acaba fugindo do controle. Muitas vezes a pessoa fica tão apavorada que não consegue voltar à racionalidade. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala um pouco mais sobre traumas e marcas emocionais. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos cards, ok? A terapia TRG com certeza é a melhor solução para quebrar esse ciclo a partir da raiz do problema. Mas claro, tem algumas coisas que você pode fazer que com certeza vão te ajudar, né, a gerenciar melhor os seus sentimentos nos momentos em que os gatilhos eles forem acionados. Existem algumas coisas que você pode fazer para evitar que os gatilhos emocionais sejam acionados. E existem técnicas que podem te ajudar a voltar para o momento presente e a reduzir os fortes sintomas emocionais e psicossomáticos caso o gatilho já tenha sido acionado, ok? Mas antes, eu quero esclarecer uma coisa. Evitar um gatilho emocional pode amenizar os efeitos em curto período de tempo na sua vida, mas não irá resolver o problema, ok? Além também de que aplicar técnicas como um mecanismo de segurança, por exemplo, vão te ajudar a controlar o seu estado de ansiedade nos momentos de desespero, mas também não irá resolver o problema. Quanto mais você tenta evitar e fugir das coisas que geram gatilhos emocionais em você, mais esses mesmos gatilhos eles irão crescer e se fortalecer aí dentro de você. Eu recomendo que você assista o meu vídeo sobre ansiedade. Lá detalha a técnica do mecanismo de segurança e também o vídeo sobre medo, que ele fala sobre como devemos reagir nessas situações. Eu vou deixar, né, o link aqui desses vídeos aqui na descrição e também aqui nos cards, ok? Enfrentar e se expor aos gatilhos é uma etapa
importante para superar os medos e eliminar os gatilhos. Se você tem medo de andar sozinho na rua e sempre evita fazer isso, a tendência é que esse medo só aumente. Nesse caso, para vencer o medo, é preciso encarar o problema. Eu sei que nem sempre é uma tarefa fácil para a maioria das pessoas enfrentarem sozinhos, né? Nesse caso, a terapia é o ideal. Eu acompanho o trabalho, né, de um psiquiatra chamado Fernando Fernandes e eu achei muito interessante uma abordagem dele relacionada aos gatilhos emocionais. Eu quero compartilhar aqui com vocês. Primeiro de tudo, você precisa reconhecer, identificar e aceitar a emoção que você está sentindo. Identifique claramente a emoção que você está sentindo. Por exemplo, medo, ódio, desespero, angústia, vergonha, inveja, desprezo, etc. Okay? Reconheça e aceite. A aceitação aqui não é querer continuar sentindo essa emoção, e sim reconhecer que você está sentindo isso nesse exato momento, ok? Muitas pessoas têm dificuldades em aceitar as emoções. Se você não aceita e não reconhece o que está sentindo, dificilmente vai poder identificar os próximos passos. Por exemplo, não admitir que sente inveja é muito comum, porque é uma emoção vergonhosa, né? Um outro exemplo é negar a emoção da ganância. Tipos de emoções vergonhosas como essas que eu citei são mais difíceis de reconhecer. Eu entendo isso. Por exemplo, se uma pessoa que sempre se mostra ali forte, seguro para as outras pessoas, com certeza vai ter muita dificuldade em reconhecer um sentimento ali de insegurança ou de, por exemplo, afirmar que tomou uma decisão errada, porque isso acaba mostrando ali, né, uma fraqueza, não é verdade? Eu sei que não é fácil, eu sei que não é um processo fácil, mas isso vai te ajudar a estar um passo mais perto de resolver os seus problemas emocionais. O próximo passo é esperar e não tomar nenhuma ação precipitada. Esse passo ele é importante porque muitas vezes tomar decisões sob influência de fortes emoções podem fazer com que você se arrependa depois, né? Quase sempre, um excesso da emoção não condiz com a realidade. Então, como eu disse, você pode se arrepender da decisão que tomou. Meu marido me contou uma história uma vez de um amigo dele, quando era mais novo. Ele trabalhava numa grande empresa e tinha um excelente salário. Seria algo em torno de uns 20 mil reais na cotação de hoje. Ele estava trabalhando num desenvolvimento de um projeto bem crítico e com prazo bem apertado. O chefe dele estava pegando no pé dele a todo momento ali. E ele já não aguentava mais todo aquele estresse e pressão. E no momento de fúria, quando o chefe dele mais uma vez veio saber em que pé estava o projeto, ele xingou o chefe dele na frente de todo mundo para ele parar de incomodar e deixar ele trabalhar. Imagina essa situação. Bom, não preciso nem contar o que aconteceu com ele, né? Então, é muito importante que você se conecte com o momento presente. Olhe ao seu redor e perceba onde você está. Perceba a temperatura do ar que você está vestindo. Toque em alguma superfície fria, por exemplo. Ou até mesmo faça uma respiração diafragmática. Esses são apenas alguns exemplos de ações que irão te ajudar a se conectar com o momento presente e fará com que você não tome nenhuma ação precipitada, ok? O próximo passo é nomear a emoção. Nomear a emoção é o primeiro passo para solucionar o problema. E a partir daí é que nós podemos tomar uma ação pensada para trabalhar essa emoção. Além de nomear, tente perceber a intensidade da emoção. Muitas vezes a intensidade é tão grande que a emoção ela acaba tomando controle da pessoa de forma que ela não consegue nem raciocinar e fica totalmente paralisada. O próximo passo é olhar para os seus pensamentos, porque sempre que uma emoção nos abate, tem um pensamento associado a isso, dando suporte e servindo de gatilhos para a emoção. Aprender a distinguir entre preocupação, apreensão, ansiedade, medo e pavor não é fácil, mas é extremamente importante. Outro ponto é aprender a identificar o gatilho para evitar dispará-lo. Como eu disse anteriormente, evitar o gatilho não soluciona
soluciona o problema, ok? Apenas é uma forma de ajudar a gerenciar os seus sentimentos e impulsos. Em muitos casos, a terapia ela é necessária porque, como eu já disse, ela vai ajudar a limpar o gatilho lá na origem. Vamos dar um exemplo. Se um homem alcoólatra, ao vir do trabalho para casa, sempre ele desce lá num ponto de ônibus e passa na frente de um bar, é muito provável que ele se sinta tentado a beber, né? Em contrapartida, se ele, por exemplo, descer em um ponto mais longe ou mudar o caminho de forma a evitar passar na frente do bar, com certeza já irá ajudá-lo a manter o controle. Isso é uma forma de evitar o gatilho, certo? É claro que esta ação não elimina a origem que o faz querer beber. Então vamos ao resumo. Reconheça e aceite a emoção que você está sentindo. Espere e não tome nenhuma decisão precipitada sobre a influência de uma forte emoção. Identifique a emoção que você está sentindo e dê nome a ela. Identifique qual a intensidade. Olhe para os seus pensamentos, identifique o que pode estar agindo como um gatilho emocional. Talvez ambientes, talvez pessoas, situações, né? Inicie pequenas mudanças, um passo de cada vez. Evite os gatilhos que puderem ser evitados e confronte racionalmente os gatilhos que você não pode evitar e que não tem o controle sobre eles, tudo bem? Busque o autoconhecimento, busque entender a sua história de vida, as suas crenças, talvez aquelas que te limitam e te impedem de abrir os olhos para coisas maiores. O autoconhecimento muitas vezes pode te ajudar a superar as suas questões emocionais. E por último, se você não se sente preparado para enfrentar tudo isso sozinho, não se preocupe. Você pode contar comigo. Eu sou a Regina Laffer, uma terapeuta TRG e posso te ajudar com isso. E se você tem interesse em conhecer mais sobre a terapia TRG e como ela pode te ajudar a superar os seus gatilhos emocionais e tudo que está te impedindo de ser a pessoa que você nasceu para ser, por favor, entre em contato comigo. Os meus contatos estão aqui na descrição, ok? E eu terei um imenso prazer em te ajudar. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu agradeço por você ter chegado até aqui. E não se esqueça de curtir e compartilhar também esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Já se inscreva e ative as notificações. Será um prazer ter você aqui comigo. Um abraço carinhoso e eu te vejo no próximo vídeo.